Oi pessoal, tudo bem por aí? O primeiro episódio frio do ano deve ser nesse fim de semana, o 1º de abril aqui no sul de Minas. Mas o destaque não é só o frio não, ainda continua sendo a chuva. Isso porque a frente fria continua avançando, um pouco mais lenta do que o esperado, mas avança e nesse momento está na altura do litoral norte do estado de São Paulo, perto da divisa já com o estado do Rio de Janeiro. Isso causa muitas instabilidades e provoca chuva forte em diversos pontos. Por que o destaque nosso aqui vai ser o frio, gente? Impulsionado por uma área de alta pressão ali na altura do Rio Grande do Sul, a massa de ar polar vai infiltrar muito mais fácil aqui já nas primeiras horas deste sábado. Isso mesmo, por conta do avanço dessa frente fria em direção ao Espírito Santo, nós devemos ter uma trégua das chuvas pelo menos por hora no sábado e no domingo. Mas vamos analisar nesse momento onde que estão as nuvens carregadas aqui no nosso mapa, no nosso radar. Nesse momento, nós temos aqui o epicentro dessa frente fria passando pelo litoral norte, chegando ao estado do Rio, e aqui as nuvens carregadas, pegando desde áreas de Campinas, passando aqui pelo nosso sul de Minas, aqui Pouso Alegre, Itajubá, Varginha, Três Pontas, a tríplice divisa representada aqui por Passa Quatro e chegando, claro, à região serrana do Rio, interior do estado e também cá aqui em cima, em Campo dos Goitacazes, e já se aproximando também essas instabilidades de áreas de Vila Velha e também Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. Essas chuvas, gente, pelo menos até o final dessa sexta-feira, devem causar grandes volumes. Aqui no sul de Minas um pouco menos por causa da direção dos ventos, mas nessas áreas aqui de litoral e também parte do interior desses 3 estados, a gente tem muita chuva pela frente. Inclusive, vamos dar uma olhada no nosso mapa do IMET, justamente para observar essa configuração da frente fria nesse momento, que dá uma trégua nessa chuva um pouco mais forte no nosso extremo sul de Minas, onde a gente observa esse verde de tonzinho mais claro simbolizando chuva isolada e nesse verde de tom um pouquinho mais escuro, mas também claro, aqui também observando essa chuva passando um pouquinho dos 5 milímetros, mas não mais do que isso. E por que, gente? Essa frente fria vai provocar um corredor de umidade que propicia chuva principalmente para áreas do leste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central Mineira e Triângulo. Em demais áreas mais a norte do estado também tem chuva, mas aí com intensidade um pouco menor, bem próximo dos acumulados que a gente vai ter por aqui, tanto no sábado quanto no domingo, que deve limpar bastante o tempo, principalmente aqui em áreas de Poços de Caldas, Monte Sião, que vai ter um tempo um pouco mais firme, sem possibilidade de chuva, enquanto cidades como Pouso Alegre, Camanducaia, Extrema, deve ter chuva acontecendo de maneira isolada e com acumulados próximos também de 5 milímetros. Agora, gente, vamos para os nossos alertas. Primeiro, trazendo do CEMADEM, já que nós temos tendência para alagamentos, principalmente nessas áreas em laranja que pegam áreas, por exemplo, da região de Juiz de Fora, Campo das Vertentes, infelizmente com esse risco. E nos deslizamentos, tanto no dia 5 de abril quanto no dia 6, o sul de Minas permanece com alerta moderado de cor amarela em atenção justamente por conta dessa tendência de chuva que pode causar transtornos, inclusive esses deslizamentos de terra, deslizamentos de encosta, já que parte dessa chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento e também queda de raios, tá? E agora viemos para o alerta um pouco mais curioso. Por quê? A gente tem, claro, o alerta de grande perigo prolongado, é aquele alerta vermelho que começou ali para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro e agora chega também ao Espírito Santo, valendo até as 23 horas e 59 minutos desse dia 5 de abril. Ele pode ser prorrogado, tá, gente? Também temos um alerta laranja que pega a nossa região valendo no mesmo horário, 23 horas e 59 minutos desse dia 5 de abril, já que a chuva pode passar do esperado aí e chegar a 100 milímetros no acumulado geral, além, claro, dessa tendência para rajadas de vento de até 100 km por hora. O que nós temos aqui agora que diversifica esse mapa de alertas? Gente, perigo potencial a partir de áreas aqui do noroeste de Minas, passando pela Central Mineira, então acumulados que chegam até 50 milímetros por dia e vento de até 60 km por hora, e também o perigo potencial para declínio de temperatura, isso mesmo, você não viu errado não. Declínio de temperatura, já que nós devemos ter uma modificação de 3 a 5 graus nas temperaturas mínimas e máximas
aqui pelo sul de Minas. Então o início é na primeira hora desse dia 5 de abril e até às 6 horas da manhã desse dia 6 de abril. Vamos ver isso na prática, gente? Como que vai ficar esse declínio de temperatura? Separei a cidade de Pouso Alegre, onde a gente ainda tem tendência para temporais até o fim dessa sexta-feira, mas que começou o dia com 19 graus, com alguns episódios de neblina, principalmente ali em áreas mais próximas aos rios, mas que não fez tanto frio assim, mínima de 19 graus. Ao longo do dia, a gente viu as nuvens se espalhando um pouco, o sol apareceu e a gente chegou a 29 graus de máxima. Agora olha para o sábado, gente. A mínima de 19 cai para 13 e a máxima de 29 cai para 22, o que é muito expressivo para essa época do ano, para nós que viemos de um calorão. No domingo, a tarde esquenta um pouco mais, 26 graus, mas a mínima continua ainda em 13, o que sugere que você vai andar de blusa em alguma parte do dia do seu fim de semana. E com guarda-chuva, claro. Nos destinos frios aqui do nosso sul de Minas, nós temos Delfim Moreira com mínima de 10 graus, chegando a 17 no sábado. No domingo, mínima de 9, máxima de 21. Isso por conta da firmeza do tempo que vai privilegiar ainda mais essa queda nas temperaturas. Como o IMET não fornece uma previsão do tempo própria para Monte Verde, o distrito aí bem procurado, nós temos Camanducaia, mínima de 11, máxima de 21 graus. No domingo, mínima de 7 e máxima de 22 graus. Lembrando que essas temperaturas podem cair ainda mais, já que o distrito faz mais frio do que a parte mais baixa da cidade. Em Maria da Fé, mínima de 12, máxima de 21 graus. E no domingo, mínima de 11, máxima de 25. Quem for procurar aí Gonçalves vai ter temperaturas muito parecidas com Delfim Moreira, onde o sábado deve começar com 10, não deve passar dos 21 graus. E no domingo, quase que um repeteco, mas as temperaturas não passam de 20 graus. Aproveite seu fim de semana, fique atento porque ainda tem tendência de chuva, agora entra essa friaca, mesmo o risco sendo um pouco mais baixo para danos à saúde, ainda assim é importante você ficar atento, tá? Bom fim de semana e até segunda-feira.